Sejam todas muito bem-vindas a mais um projeto Make Sincerona, mais um episódio do projeto Make Sincerona. Hoje nós vamos falar sobre Curvex e máscara de cílios. Sobre máscara de cílios eu tenho um montão de coisas para falar para vocês, porque não basta só pentear os cílios com a máscara, tem um monte de outras coisas que a gente pode fazer para turbinar o uso da máscara de cílios. O Curvex, ele é o nosso amiguinho, ele ajuda bastante alguns tipos específicos de cílios, para outras pessoas não vai fazer tanta diferença. Faz um tempão que eu não uso ele em mim e vocês vão entender hoje por quê. O Curvex, ele é muito bom para quem tem os cílios mais retos, que não é o meu caso, sabe? O Curvex, ele deixa os teus cílios mais curvados, ele não vai deixar o teu cílio maior. Então o meu cílio, ele é um cílio curvadinho, mas bem pequenininho. Ele é pouco curvado, mas ele é curvadinho. Olha quando eu olho pra ti. Olha, agora tu vai ver tudo craquelado. Olha quando eu olho pra ti, tu tá vendo? Ele é um cílio bem pequenininho, quase transparente, mas ele não é reto. Quem tem o cílio reto precisa usar Curvex, precisa se adaptar ao Curvex, porque vai ser o teu melhor amigo. Só que hoje nós vamos ver realmente como que a gente usa o Curvex e como é que ele funciona. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa sobre o Curvex pra vocês. Tanto chapinha quanto babyliss, quando a gente quer dar formato no nosso cabelo, lá com o babyliss ou com a chapinha, a gente esquenta, né? A gente esquenta. Se a gente não esquentar a chapinha ou o babyliss, ele vai fazer o que no teu cabelo? Nada. A mesma coisa acontece com o Curvex. Se a gente simplesmente posicionar o Curvex no lugar certo e curvar, ele vai curvar e vai voltar daqui uns segundos. Ele vai cair pro lugar dele e tudo bem, não vai acontecer nada. Por isso que eu não uso tanto o Curvex, porque o meu cílio, como ele já é curvadinho, não faz muita diferença. Porém, se a gente usar o Curvex de duas maneiras diferentes, que são as maneiras que eu considero certas, vai fazer diferença em qualquer pessoa. Mesmo que nem eu, que já tenho curvadinho, mas é pequeno, ou que nem a Gabi tá falando que é grandão, mas é bem curvado, ou a Vi tá falando que é pequeno e curvadinho, sabe? Vai fazer diferença, um pouquinho de diferença vai fazer pra todo mundo, porque tu tá fazendo alguma coisa a mais, né? O Curvex, ele pode ser aquecido pra aí sim ser usado, sim, aquecido, com secador de cabelo. Eu tô com o secador de cabelo aqui do lado pra mostrar pra vocês. Ou então, o que você pode fazer com o Curvex é o seguinte: curvar o cílio e logo passar máscara de cílios para ele não cair, para não dar tempo dele cair. Então, num olho eu vou aplicar o Curvex quente e no outro olho eu vou aplicar o Curvex frio, tá bom? E a gente vai ver se vai fazer diferença ou não, certo? Antes disso, deixa eu te falar sobre quem tem medo de usar Curvex, porque eu sei que algumas pessoas têm medo. O Curvex, a Leidiane acabou de falar, a borracha dele tem validade. É exatamente isso que eu ia falar. O Curvex, tu não precisa ter medo, desde que tu preste atenção no produto que tu tá usando, tá? Na ferramenta, né? Não é um produto. Vocês estão vendo que isso aqui é uma borracha? Ó, ela sai daqui, inclusive. É uma borracha. Por que Curvex vem com uma borracha? É que nem panela de pressão, sabe? Quando a borracha seca, quando a borracha fica gasta, a panela de pressão não vai mais dar pressão, não vai dar certo. Pro Curvex funciona parecido. A borracha tem que estar íntegra, ela tem que estar lisinha, ela não pode ter ranhuras, ela não pode estar seca, ela não pode estar estragada. Tanto que alguns Curvex, eu não sei se Curvex existe plural, então alguns Curvex, quando tu compra, já vem com uma borrachinha extra. Quando que tu vai trocar a borrachinha? Ou quando tu vai jogar o teu Curvex fora, ou enfim, né, não vai mais funcionar aquela borrachinha, é quando ela tiver algum tipo de ranhura, ressecada, se ela tiver cortada, qualquer coisa assim, aí vai danificar os teus cílios. Por quê? Isso aqui, a gente, vai funcionar como uma mini guilhotina. Só que é claro que isso aqui, ó, essa parte aqui de cima, ela não é afiada o suficiente para cortar o teu Curvex, para cortar os teus cílios. Então não se preocupa, porque tu não vai estragar os teus cílios. Agora, eu tenho receio de fazer uma coisa. Tem um monte de gente que aplica máscara de cílios e aí vem com o Curvex e curva. Aí eu não gosto. Pode dar ruim. E aí eu não vou testar, sabe? Eu não vou colocar o meu cílio à prova. Eu sei que tem bastante gente que fala que dá certo, mas eu prefiro não testar. O Curvex, então, quando a gente posiciona ele, ele já é anatômico. O meu Curvex é da Mary Kay, vocês até conseguem ver que tá escrito ali, ó, Mary Kay. Ele é muito bom, eu gostei muito dele porque ele é molinho. Curvex duro não funciona, Curvex tem que ser molinho.
O Curvex, por ele ser anatômico, ele vai encaixar em qualquer olho. Tem Curvex menor, que é muito bom. Tem um Curvex que é assim, ó, do tamanho de um dedo só. É bem legal para pegar bem os cantinhos. E tem também Curvex muito grande. Curvex muito grande só vai funcionar para olho muito grande. Então, cuidado na hora de comprar, tá? Eu só conheci até hoje uma marca de Curvex que tinha o Curvex bem pequenininho, que era um mini Curvex. Eu nem me lembro mais agora. Quando a gente encosta o Curvex aqui, ó, no olho, por ele ser anatômico, se ele não tá grande demais pro teu olho, vai dar super certo. Então eu vou pegar um espelho pequenininho aqui e eu vou mostrar primeiro o posicionamento do Curvex pra vocês, tá? Quando eu coloco ele lá, ó, e eu encosto lá no meu côncavo, aqui, eu abro o meu olho e eu já vejo que os meus cílios, eles estão encostando nessa parte aqui de cima do Curvex. É isso que precisa acontecer. Porque quando eu encostar e eu curvar, o olho tem que ficar aberto. E aí, o que vai acontecer? Vai curvar bem na raiz dos cílios. Se tu fizer com medo e tu fizer muito aqui, ó, na raiz dos cílios, sem encostar lá dentro, tu vai curvar só na ponta. E sabe, não vai fazer muito sentido. O cílio precisa ser curvado bem na raiz. Quanto mais na raiz, melhor. Então, o posicionamento do Curvex encaixa bem lá na raiz do cílio, dá uma regalada no olho, vai ajudar. Encosta bem, olha bem de frente, tá, pro espelho, ó. Bem de frente pro espelho, encosta bem, posiciona. Eu sei que não dá pra ver direito, tá? Depois eu vou tentar mostrar mais. Dá uma fechadinha no teu olho, olha pra baixo, curva, aperta. E tu vai fazendo uns leves, ó, apertõezinhos. Vamos ver se deu alguma diferença? Me fala aí se tu vê alguma diferença nesse olho com Curvex e nesse olho sem. Eu vejo um pouquinho. Não é tão pouquinho não, até que ficou bom. Ficou bom. E tu viu que eu fiz bem rapidinho, só isso aí? Só que daqui a alguns segundos não, né? Mas daqui a alguns minutinhos, o cílio já vai voltar para o lugar dele, porque a formação, sabe, do cílio é muito parecido com o nosso cabelo. Então, se eu curvar aqui a ponta do meu cabelo... Nunca fiz isso, gente. Mas, ó, se eu curvar a ponta do meu cabelo, não vai resolver muito. Ficou uma marca. Eu tô vendo uma marca, vocês não vão conseguir ver, eu tô vendo uma marca. Mas, ó, nem curvou, claro que eu fiz pouco, né? Mas, essa marca daqui a pouquinho já vai, sabe? Então, se eu curvo dessa maneira, o que você tem que fazer? Imediatamente vir com a máscara de cílios e aplicar. Agora, tem gente que esquenta o Curvex assim, ó, com o dedo. Se a tua mão tá quentinha, melhor fazer isso do que nada, tá? Fica aí uma diquinha pra vocês, melhor fazer isso do que nada. Só que com o secador de cabelo é muito, muito, muito mais potente o aquecimento. São poucos segundos, tu vai aquecer bem pouco, tu tem que aquecer a borracha, certo? E não muito o metal, vai ser difícil, né? Porque ele é muito pequenininho, mas nós vamos fazer aqui uma tentativa. Eu fiz isso aqui, acho que umas 2 vezes até hoje, há muitos, muitos, muitos anos atrás, depois eu nunca mais fiz. Não sei se eu não peguei o gosto, não me lembro mais se não deu certo, eu não me lembro. Então a gente vai testar juntas hoje. Mas o que eu vou fazer? Primeiro, te mostrar certinho como que curva realmente os cílios. Então, eu vou chegar mais perto agora, eu vou dar um zoom para tentar mostrar melhor para vocês. Então, eu tenho que me olhar de frente pro espelho, eu não posso ficar me olhando para a câmera, senão eu não vou conseguir, tá? Então, eu fico me olhando ali no espelho, aí eu encaixo, ó, eu dou uma fechadinha no olho, uma regalada, para ter mais espaço, porque meu olho é pequeno, e ao mesmo tempo uma fechadinha no olho. Encaixei bem. Ó, eu tô vendo que tá pegando os meus cílios. Eu tô enxergando os meus cílios ali. Eles são clarinhos, mas eu enxergo eles. Dou essas apertadinhas no Curvex. E ele já fica mais curvadinho. Então, nada demais, mas fez uma diferença sim. O que eu teria que fazer agora, então? Eu teria que vir imediatamente com a máscara de cílios para aplicar várias camadas para o cílio ficar curvadinho e já ficar com a máscara, sabe? Quando a máscara de cílios ela seca, ela já fica, o teu cílio já fica duro, sabe? Então ele vai ficar duro no formato que o Curvex deixou. Deixa eu mostrar para vocês a diferença dos 2 aplicadores de máscara de cílios que eu tenho aqui. As 2 máscaras de cílios que eu vou usar hoje com vocês são as que eu tô usando já há bastante tempo, porque eu uso o produto até acabar, né? Eu tenho as 2
da Ruby Rose Trópico. Essa daqui vermelhinha é volume e alongamento e a azul é power volume. A volume e alongamento, ela tem uns pentinhos, ó, uns dentinhos. Ah, Irlanda, não tem regra quantas vezes apertar. Vai apertando, você vai ter que testar, na verdade, sabe? Mas eu apertei o quê? Umas 5, 8 vezes, não muito mais do que isso. Depois vou contar junto com vocês, tá? A volume, power volume, olha como ela é diferente. Olha o quanto diferentes são esses aplicadores. E realmente esse de cima, por ser mais gordinho, ele dá muito mais volume mesmo. Os dois são muito bons, eu adoro essas máscaras de cílios. Elas não são tão diferentes, não são tão difíceis de tirar elas com demaquilante, mas não são a prova d'água, tá? Então essas bonitinhas aqui eu trouxe para mostrar para vocês a diferença do aplicador. O aplicador da máscara de cílios faz bastante diferença e é muito pessoal de cada uma de vocês. Quando o aplicador é bem pequenininho, muitas vezes é melhor. Por quê? Você pega bem da raiz em todos os cantinhos. Então, se tu tem o olho muito pequeno, por exemplo, tu vai gostar provavelmente de um aplicador menor. O aplicador maior, que é esse aplicador mais gordinho, se você aplicar num olho pequeno, você vai se borrar inteira. Eu vou falar sobre borrar máscara de cílios, sobre tirar, tá, o borrão também. Mas é importante que tu não pegue um aplicador gigante se o teu olho é muito pequenininho. Se o teu olho é muito grande com um aplicador muito pequenininho, vai dar certo, mas vai dar mais trabalho. Então eu gosto desses aplicadores medianos ou dos menores. A máscara de cílios, então, funciona mais ou menos assim. Se o aplicador ele tem as cerdas, os dentinhos, né, as cerdas mais espaçadas que nem essa, ou até mais do que isso, vai dar mais alongamento do que volume. Normalmente é assim. E quando o aplicador tem as cerdas que nem essa, que são mais juntinhas, como se fosse uma escova de dente, sabe? Olha como muda. Vou botar aqui de volta para vocês verem. Então, essa de cima aqui, ela dá o quê? Ela dá muito mais volume do que essa de baixo. Só que tudo isso, formato, tamanho da máscara de cílios, só vai fazer sentido se tu aplicar ela de uma maneira melhor, que eu vou te mostrar aqui como. Não adianta só pentear realmente os teus cílios. Você precisa fazer alguns movimentos para ajudar a máscara de cílios a fazer o trabalho dela. Mas primeiro a gente vai usar o Curvex, então, e depois a máscara de cílios, né? Tô com o secador de cabelo aqui. Esse secador é o Fox Ion da Taif. Eu amo esse secador, ele é muito bom, ele é de uso profissional, mas ele tem um preço muito bacana, muito bacana. Eu comprei pela internet. Eu comprei de uma loja de São Paulo que o nome é Ludovico. Foi o melhor preço que eu encontrei. Eu comprei ele em dezembro ou começo de janeiro. Acho que foi começo de janeiro, tá? Gosto muito dele. Eu vou ligar ele... Opa! Eu vou ligar ele para esquentar o meu Curvex na velocidade mais baixa e na temperatura mais baixa também. Não na temperatura fria, né? Que senão não vai adiantar. Então, eu vou aquecer agora ele. Vai fazer barulho aí pra vocês, tá? Então, vocês me perdoem, mas não tem o que fazer. Vou posicionar o secador de cabelo na borrachinha. Não vai ter como não pegar. E eu vou fazer um teste de alguns segundos, tá? Mal e mal ficou morno. Mal e mal ficou morno. Então, vou fazer mais um pouco. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar na velocidade baixa, mas eu vou colocar no mais quente, tá? Então, eu botei na temperatura mais quente agora. Eu deixei uns 10 segundos, vou deixar mais 10 e vou ver o que acontece. Agora aqueceu um pouquinho mais. E eu vou vir aqui curvar os meus cílios, né? Rapidamente. Então, olha só. Eu tô encostando, ó, e não queima a minha mão. Então não vai queimar meu olho nem acontecer nada. Olha, eu tô com a mão no metal. Tá levemente morno. E é isso que a gente precisa fazer. Então eu encosto lá. Ai, um quentinho, gente, que delícia. Tá frio aqui. Vou curvar. E vi um pouquinho mais de diferença do que antes. Um pouquinho. E já vou aplicar a máscara de cílios. Sim, vou aplicar. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Para aplicar a máscara de cílios, eu preciso posicionar bem na raiz dos meus cílios e forçar ela. Eu não vou me preocupar se eu borrar. Não vou me preocupar. Então, olha só. Para eu aplicar lá em cima, o meu queixo tem que estar para cima e o meu olho olhando para baixo. E eu vou fazendo esse movimento, ó, de zigue-zague, pegando bem da raiz e levando para a ponta.
Então, o primeiro movimento que eu quero mostrar pra vocês é o movimento de zigue-zague. Os meus cílios, gente, são bem pequenininhos. O que é mais importante aqui? É você fazer o movimento concentrando bem na raiz do cílio. Porque se você pentear só a pontinha, não vai fazer quase diferença na tua aplicação. Sério, vai fazer bem pouquinho. Então eu prefiro colocar o aplicador bem na raiz do cílio e levantar ele. Bem na raiz e levantar. Esse movimento ele pode ser feito zigue-zague, nesse momento pode ser feito zigue-zague, que nem eu tava fazendo, ou girar o aplicador. E o que eu mais gosto, na verdade, é fazer tudo ao mesmo tempo. Tem máscara que endurece só passar várias vezes, né? Carolina, é verdade, tem máscara que endurece. Aí você vai ter que testar a sua máscara, sabe? Pega bem aqui, ó, do primeiro cílio até lá nos últimos cabelinhos. E aí pode vir com a pontinha lá nos últimos. Eu tô me borrando e não estou muito preocupada por enquanto. Tiro sempre, ó. Toda vez que eu pego, eu tiro o excesso que fica na pontinha, porque senão isso aqui vai me fazer eu me borrar. Inclusive, eu me borrei bastante hoje e não estou preocupada, porque hoje eu quero mostrar pra vocês o máximo da máscara. Pra eu aplicar bem na minha raiz de cílios, bem na raiz dos meus cílios e fazer esse movimento pra cima, eu preciso encostar bem. Então, gente, não tem como não borrar um pouquinho. Quando eu não quero borrar, eu só penteio. Só que aí eu sei que eu não vou dar o máximo da máscara, sabe? Depois que eu já apliquei bem na raiz dos cílios, eu posso sim só pentear. Então, o movimento da máscara de cílios são três movimentos. Penteando, mas que seria só o último, olha, só penteando. O movimento de zigue-zague e o movimento circular, que é girando o aplicador. Agora eu vou pegar a outra máscara de cílios. Essa máscara de cílios é da Ruby Rose, é a Trópico. Essa máscara aqui, ela tá mais mole do que aquela, porque eu abri ela depois e coloquei diluidor dentro esses dias, vocês lembram? Então agora com essa por cima, eu adoro fazer isso, misturar máscaras. Vou fazer mais um pouquinho dos mesmos movimentos. Quando eu falo girar o aplicador, é encaixar e girar, ó. Funciona muito bem. Eu quero mostrar pra vocês hoje, eu queria mesmo me borrar bastante pra mostrar pra vocês que tem um truque pra fazer quando a gente se borra. Muito, sabe? Tem um truque. E aí eu vou aplicando até que eu acho que tá bom. Nossa, deu um efeito bem grandinho mesmo, hein? Vou mostrar pra vocês agora. Será que dá pra usar o Curvex nos cílios postiços antes de aplicar aqueles que não são curvados? Dá sim, Soraya, dá muito certo, inclusive pode fazer esse, tá? Olha, gente, vou olhar bem pra vocês agora, vocês vão conseguir ver a diferença. Deixa eu me olhar. Muita diferença, gente, muita diferença. Se eu fizer agora com o Curvex aqui seco, com certeza não vai dar tanto efeito do Curvex em si. Mas, como eu falei pra vocês, os meus cílios são tão pequenininhos que não faz tanta diferença. Porque realmente eles são muito pequenos, fazem pouco, mas eu não vejo que hoje tá muito maior do que quando eu não aplico o Curvex. Um pouquinho tá? Um pouquinho tá maior sim. Então, se o teu cílio não for tão pique-ruxinho assim como o meu, vai fazer ainda mais diferença, com certeza. Então, o Curvex, gente, ele é uma maravilha para quem tem o cílio reto. Ele é perfeito. Se o teu cílio é reto, tu precisa curvar, porque a máscara de cílios ela não vai ter força o suficiente para curvar os teus cílios. Mas, se tu tiver o cílio que nem eu, que é curtinho e curvado, vai fazer um pouquinho só de diferença, por isso que eu não uso tanto. Agora, se o teu cílio já é muito longo e curvado, aí sim eu não vejo que tu precise usar. O Curvex, ele vai deixar o teu cílio maior porque ele vai curvar ele, sabe? Uma coisa que é um pouquinho mais reta vai ficar mais curvada. Deixa eu fazer assim, né? Uma coisa que é assim, quando tu curva, fica assim, sabe? Então vai parecer que ele tá um pouquinho maior. Mas só vai fazer grandes diferenças em realmente quem tem o cílio muito retinho. Mas tá bem borrado, ó. Olha o quanto tá borrado. Vocês estão vendo o quanto tá borrado? Já vou arrumar. O segredo pra
não fazer caca quando tu te borra é deixar secar. Esse é o grande segredo. Então, olha, é muita diferença de um olho pro outro. Por isso que eu digo pra vocês que quando a gente aplica, quando a gente precisa escolher poucos produtos pra usar, a gente precisa escolher os produtos que a gente gosta bastante, que dão bastante resultado. Então, por exemplo, se eu não tiver tempo pra fazer uma maquiagem completa, eu vou aplicar o quê? Por exemplo, corretivo e máscara de cílios, fundamental. Na parte de baixo, eu tava fazendo sem explicar. O espelho, ele vai pra cima e eu tenho que abaixar o rosto e olhar pra cima. Esse é o segredo pra você aplicar máscara de cílios embaixo, que embaixo é só encostar. Só encosta. Não faz movimento, não faz nada, você só encosta. O segredo pra você não se borrar é você fazer esse posicionamento do seu rosto. Quem que não vai aplicar máscara de cílios embaixo? Apenas quem tem os cílios muito falhados embaixo. Se você aplicar máscara de cílios embaixo e os teus cílios forem muito falhados, peraí que eu tô procurando um pincel, tá? O que vai acontecer com os teus cílios? Eles vão aparentar mais a falha. Então, não é uma boa ideia. Esse pentezinho aqui, ele serve para te separar os teus cílios depois que tu aplica a máscara de cílios, depois que ela seca, para te retirar os grumos, mas principalmente para deixar eles mais separadinhos se tu gosta. Então eu posso vir aqui e pentear tanto os de cima quanto os de baixo para cima ou de cima para baixo funciona. E é bem normal que depois que tu aplique isso, caia uns pedacinhos de máscara, porque a máscara vai secando, principalmente essas minhas duas aqui, as duas já estão meio secando, meio terminando. Então agora eu venho com um pincel de pó e tiro esses pedacinhos que caíram. Galera, olha só, no outro lado, pra gente comparar o uso do Curvex, o mais certo seria eu não aplicar o Curvex do outro lado. Em vez de aplicar ele frio, vocês já viram que frio não fez assim uma grandiosa diferença, fez um pouquinho, mas eu, aqui do outro lado, pra gente fazer uma comparação justa, eu usaria só as máscaras e não mais o Curvex. Porque quando eu olho assim, eu já vejo que o cílio voltou pro normal, deixa eu me olhar. Já voltou bem normal como ele é. O que vocês acham então? Eu vou fazer isso, eu acho, pra gente fazer uma comparação justa, né, de Curvex só desse lado, porque as máscaras eu vou usar igual e eu vou usar com a mesma força, com a mesma potência. Então, nesse lado aqui eu não vou usar o Curvex, pode ser? Eu vou usar a mesma coisa. Eu vou começar usando a volume e alongamento e depois eu vou usar a power volume por cima. Aí, olha só. Por que eu tô pegando um espelhinho aqui pequenininho? Porque o que mais faz diferença na hora de aplicar máscara de cílios é o posicionamento do teu rosto. Então, eu pego, tiro o excesso sempre. E agora... Ai, que bom, Adri. Vou te chamar de Adri, então. Eu vou posicionar aqui o meu espelho embaixo. E o meu rosto vai pra cima. Ó, o queixo pra cima. E aí eu olho pra baixo. Quando eu faço esse posicionamento aqui, eu consigo encaixar o aplicador bem na raiz dos meus cílios e fazer aquele movimento para cima. Isso aqui vai fazer total diferença na minha aplicação. Não precisa ser exagerado, tá? Mas um pouquinho vai fazer total diferença sim. Então, eu encosto bem na raiz dos meus cílios. Eu posso fazer essa marca não, eu posso fazer essa força, ó, de piscar também funciona. Ou fazer o zigue-zague. Lembra que eu falei pra vocês que o que funciona é fazer um pouco de cada movimento por vez? Então, eu vou girar, fazer o zigue-zague. Girar... desde o primeiro cílio até o último. Aqui nos últimos, vem com a pontinha da máscara que vai funcionar bem. Então eu vou fazendo esse movimento. Essa máscara aqui, ela já tá secando, ela já tá bem dura. Então ela não faz mais tanto efeito quanto ela fazia quando ela era nova, sabe? Então agora eu pego a outra, porque ela tá mais cheia, ó. Dou uma pegadinha, tiro o excesso da ponta, olho pra baixo e agora eu vou fazendo os 3 movimentos de novo, conforme eu sentir que precisa. Pode ser zigue-zague, pode ser redondo e pode ser só penteando também. O que tu não pode fazer, não deve fazer, é só pentear desde o começo. Porque aí tu não vai pegar da raiz.
Com esse aplicador aqui, eu notei que eu me borro mais do que o outro, porque ele é um pouco mais gordinho, meu olho é pequeno. E eu vou aplicando quanto? Até que eu queira. Até que dê o movimento não. Até que dê o resultado que eu queira. Cuida pra não enfiar dentro do olho, porque quando enfia dentro do olho dá ruim, dói. Quem nunca enfiou máscara de cílios dentro do olho, gente? Quem que nunca enfiou? E olha aqui, a minha mão dominante é a mão direita. Então, eu tô cruzando o meu braço. O espelho tá na esquerda, eu tô cruzando o meu braço. Então, a mão direita, ela tá vindo aqui, ó, da esquerda pra direita, sabe? Porque se eu tentar fazer assim, ó, eu vou encostar o aplicador aqui no meu nariz com certeza uma hora dessas. Uma hora ou outra, isso vai acontecer. Quando eu não tô com tempo pra fazer tantas vezes esse movimento, eu não faço. Faço menos, sabe? E se eu tô com bastante tempo, eu faço várias camadas. Quando a máscara tá muito nova, muito molenga, eu aplico num olho, aplico no outro. Volto, aplico no outro. Volto, eu faço um zigue-zague. Um zigue-zague, eu faço alternado. Quando a máscara já tá seca, que nem essas aqui, elas já estão bem usadinhas, aí eu não faço isso, porque se eu fizer vai secar tanto o primeiro olho que quando eu voltar vai cair tudo, vai craquelar, sabe? Vai ressecar. Então, galera, eu vou olhar bem pra vocês agora pra gente ver se deu diferença de um olho ou do outro. Os dois estão bastante borrados, mas eu notei que eu borrei mais esse. Não sei se tem alguma relação com o uso do Curvex, talvez sim, porque talvez curvou mais a raiz e aí quando eu fui encostar no olho eu já encostei na pele junto, sabe? Mas olha a diferença que deu. Então agora deixa eu ver, né, se deu diferença ou não. Gente, nenhuma. Não deu diferença nenhuma pra mim. Eu olhando aqui, tá muito parecido, hein? Muito parecido, não deu quase diferença nenhuma. Vou aplicar embaixo desse aqui também. Então, pra mim, no meu formato de cílios, não fez diferença. Então, olha, o espelho vai pra cima e eu olho lá pra ele. Inclusive, borrei ali embaixo agora. Fui com muita vontade, borrei. Então, olha, esse aqui eu preciso esperar secar pra passar o pentezinho, sabe? Porque ficou tudo grudado ali. Bom, eu tenho meu amigo Cotonete aqui. Ele vai ser o meu melhor amigo pra eu tirar tudo o que borrou. Claro que o meu olho não está maquiado, tá? Não está maquiado. Então, é mais fácil, porque, olha, eu esfrego e ele tira. Então, na pálpebra, a gente faz isso. Esfrega um pouquinho, olha, vai saindo ali, né? Na minha pálpebra tinha corretivo e pó. Então tira, né? Ele tira junto o produto que você tem. Se abrir um buraco, você volta, por exemplo, volta pro pincel de sombra que você tinha usado e aplica de volta a sombra. Só que agora eu quero mostrar pra vocês o que eu faria aqui quando borra tanto. Olha só, pra eu tirar isso aqui, esse borrão, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dar uma esticadinha, porque se eu não esticar, eu vou bagunçar todos os meus cílios. Como foi muito borrado aqui, olha o que acontece. Se eu tivesse sombra no meu olho... Ai, peraí que tá coçando. Se eu tivesse sombras no meu olho, provavelmente não ia ficar tão borrado. Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu faço no meu dia a dia se isso aqui acontece, porque acontece muito. Então, olha, a máscara, ela até sai. Só que vocês estão vendo que fica um pouco escuro. Olha como fica escuro. Fazer a mesma coisa do outro lado. O importante é deixar secar. Deixa secar o borrão e aí tu esfrega. Eu tô esfregando com a mão bem leve. Se a tua máscara for extremamente à prova d'água, provavelmente isso aqui tu vai ter que usar mais força, tá? Embaixo, a mesma coisa. Embaixo normalmente sai super fácil. Se a máscara de cílios ela for à prova d'água, tu vai ter mais dificuldade de tirar. Mas esfregando sai. Então, o que aconteceu? Eu tirei o borrado, só que ficou escuro. Continuou borrado, só que agora ficou escuro. Vocês conseguem ver? Olha, tá escuro, sabe? Tá feio. Eu vou pegar um pincelzinho pequeno, pode ser o E21 da Ruby Rose. Esse aqui é o 158 da Dye Makeup. E eu vou esfumar isso aqui agora com marrom. Mas um marrom mais escuro ficaria ainda mais bonito.
É isso que eu faço no meu dia a dia se eu me borro. Não parece que eu borrei a máscara de cílios e ficou um borrão. Parece que eu fiz uma sombra marronzinha. Vem de baixo, vem de cima pra baixo, ó. Que aí tu consegue fazer sem estragar os cílios, né, que tu já fez. Vou pegar um pouquinho mais. Então, se eu tivesse um marrom aqui mais escurinho, ficaria bem melhor, tá? Mas eu esqueci de pegar. Olha, gente, fica um olho como se tivesse um sombreado marronzinho. Tu pode fazer a mesma coisa embaixo se tu quiser também. Eu sempre uso a máscara antes de maquiar os olhos, pois borro muito. Boa, Vânia, boa. Só que sabe qual é o problema? Se eu aplico máscara antes, quando eu venho com o meu pincel, eu acho que o meu cílio pode atrapalhar. E aí, no momento que eu encostar muito o pincel nos cílios, eu acho que o cílio vai dar uma caidinha, sabe? Eu vou acabar estragando ele. Agora, o que tá faltando nesse olho de cá? Fazer o quê? Escovar ele um pouquinho, porque ele tava todo engrumado. Tava cheio de grumos. Aí, quando a gente penteia a máscara seca, os grumos caem. E aí, tu tira e tá tudo bem. Lindezas! Lindezas, muito, muito, muito obrigada pela participação de todas vocês. Amei o nosso encontro aqui. Beijo, lindezas!